Mas olha, agora você de casa continue participando, só que pelo WhatsApp com perguntas. Porque a gente vai falar de um assunto que, olha, acho que muita gente passa por isso e não identificou ainda. Sabe aquele desconforto abdominal? Flatulência exagerada? Alternância entre períodos de diarreia, prisão de ventre. Tudo isso parece sintomas característicos de má alimentação e um estilo de vida meio errado, né não? Mas acredite, isso tudo pode ser a síndrome do intestino irritável. Os índices de prevalência variam mais de cerca de 10 a 20% da população do mundo que é afetada por esse distúrbio. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente conversa com ela, a médica coloproctologista Aline Seleghini. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada pelo Eu que convite. agradeço. Seja bem-vinda na sua casa. Muito obrigada pelo seu presente. Adorei para beber bastante água. Exato. Achei ótimo. Eu levo garrafinha para quando eu vou então. pro quarto. Agora já tenho. Fica juntinho. Seja bem-vinda, viu? Muito Mais uma vez. obrigada. Mamãe veio junto? Veio junto, tá sempre Ai, comigo. que gostoso. Manda beijo para ela, que ela deve estar de olho lá na salinha. Tá. Quando a gente fala de intestino, a gente já falou várias vezes aqui, que ele é praticamente o nosso cérebro também. Quando ele está irritado, porque ele deixa a gente irritada quando ele não funciona. Exato. Mas quando ele está irritado, o que é isso, Aline? Então, como você mesma comentou, por muito tempo nós achávamos que era algo da alimentação, que era algum hábito de vida errado, mas hoje nós sabemos que existe de fato a síndrome do intestino irritável e que ela é caracterizada por um distúrbio motor do nosso trato gastrointestinal. Lógico, principalmente sintomas intestinais, mas de todo o trato gastrointestinal e a sua correlação com o nosso cérebro, intestino, as nossas bactérias intestinais e também a nossa alimentação. E como é que a gente consegue identificar isso? A maior parte das pessoas se queixa de dor abdominal, de distensão, de barriga inchada, grande quantidade de gases, aquele mal-estar. Eu costumo comentar que, na verdade, nós não deveríamos sentir que nós temos barriga. Ai, mas quando a gente sente, quando a gente sente é que tá errado, tem né? alguma coisa de estranho. Exatamente. Então, na verdade, essa percepção da existência do nosso abdômen, daquele desconforto, algo recorrente. Lógico, nós temos alguns critérios, mas de maneira geral, são esses sintomas que o paciente apresenta. E geralmente quando as pessoas têm isso, elas começam a tomar antigases, começam a tomar remédio para de repente ir ao banheiro. Isso prejudica mais? O ideal é que a gente identifique se de fato existe a síndrome, mesmo porque muitos estudos demonstram que sim, ela apresenta associação com outras condições, como intolerância à lactose, como intolerância à frutose, como distúrbios relacionados ao glúten. Então, é interessante a gente definir se de fato é a síndrome isoladamente ou se há outras condições associadas, para que não ficamos apenas tomando as medicações aleatoriamente, sem um diagnóstico e sem um tratamento de forma adequada. Então, além disso, dessas intolerâncias, existem outras coisas que também podem predispor essa síndrome ou não? De maneira geral, nós temos tanto a parte de distúrbios alimentares, mas nós podemos ter alterações como ansiedade, que relaciona-se muito com a síndrome do intestino irritável, ou até a depressão. Fatores alimentares associados também que geram essa predisposição. E hoje nós temos até alguns estudos relacionados com os micro-organismos, como eu comentei. Nós sabemos que os micro-organismos que eu tenho hoje no meu intestino, na verdade, eles se formaram desde o intraútero. Então, a alimentação da minha mãe, a via de parto que foi escolhida, a minha alimentação até os 2 anos de idade e hoje os meus hábitos de vida. Então, na verdade, são diversos componentes que influenciam no quadro e na sintomatologia da síndrome do intestino irritável. Quando você fala isso, geralmente a gente fala assim, eu tenho certeza que eu tô com isso agora porque eu estou passando um momento de estresse ou porque eu tenho me alimentado mal. Mas quando você começa a falar isso que vem de muito antes, isso significa que essa síndrome, na verdade, já estava para existir desde muito cedo, sei lá, 8, 10 anos atrás. Não é de agora, talvez. Talvez. Para a gente definir a síndrome do intestino irritável, na realidade a pessoa tem que ter sintomas pelo menos nos últimos 6 meses. E sintomas semanais nos últimos 3 meses. Então assim,
às vezes você tem um pouco de desconforto, uma diarreia, porque você vai realizar uma prova, vai passar por uma entrevista de emprego, enfim, isso é super normal. Algumas pessoas acabam tendo essa movimentação intestinal aumentada. Mas, para definição, normalmente é algo, sim, mais prolongado, já é algo mais tardio e que nós temos que seguir alguns critérios para o diagnóstico correto e adequado. E isso pode ser tanto dar a diarreia quanto a prisão de ventre? Exatamente. Qualquer um dos dois pode ser a síndrome? Nós temos basicamente 3 espectros de quem tem a síndrome, 3 tipos, né, de quem tem a síndrome do intestino irritável. A pessoa que tem diarreia, a pessoa que tem constipação e a pessoa que tem ou o hábito normal ou a alternância entre a diarreia e a constipação. A diarreia é o mais frequente, é a principal associação, mas as outras 3 condições também podem acontecer. Depois da gente falar um pouquinho, a gente vai falar um pouco de alimentação, mas antes, como é que a gente faz esse tratamento quando a gente descobre? Descobre com exames ou não? Não existe um exame que defina a síndrome do intestino irritável. Na realidade, existem critérios que nós utilizamos. Então, obrigatoriamente a presença da dor nesse período, como eu comentei, associado a melhora ou piora com o funcionamento do intestino e esses outros sintomas, como a distensão abdominal, como os gases. Então, na verdade, não existe um exame como a colonoscopia, como algum exame de sangue para o diagnóstico. É um diagnóstico clínico. E que é importante que a gente ressalte que, a depender dos sintomas, sim, existem indicações de outros exames, até para rastreio do câncer de intestino, outras doenças, como a doença celíaca, mas o diagnóstico por si só é clínico. E o tratamento, como funciona? Justamente por essa condição ser multifatorial, então eixo intestino-cérebro, microbiota, nós temos que direcionar o tratamento de forma multifatorial. Então, normalmente, um psicólogo ou psiquiatra associado. Porque fica sério, né, no sentido de você ter dependências emocionais, tudo isso, Aline? Sim, tem a questão da dependência emocional, tem a questão da emoção também relacionar-se como gatilho. Então, em alguns momentos, nós precisamos tratar com antidepressivos em doses baixas, mas nós tratamos com antidepressivos ou com ansiolíticos, né, medicações para ansiedade, para melhorar esse quadro do paciente. Mas tão importante quanto a medicação é a questão de exercer alguma atividade que você goste, algo que deixe a sua mente leve, que você tenha um momento para você, porque a questão hoje da sociedade é justamente essa, né? A gente corre para um lado, corre para o outro, para cima, para baixo e não tem o tempo para a gente. Então, também ter o prazer de preparar um alimento, de se arrumar, enfim, né? Coisas prazerosas que ajudam na saúde mental. Né? Interessante. Então, esse é um ponto muito importante, a questão da saúde mental. A questão de um acompanhamento nutricional também é extremamente importante para direcionar os alimentos, como a gente vai comentar, e algumas medicações. Então, medicações sintomáticas, às vezes algumas medicações que atuam no movimento do intestino. Então, o intestino a gente consegue ou deixar um pouquinho mais rápido ou tentar diminuir um pouquinho esse movimento para melhorar toda essa sensação, todo esse desconforto. Que interessante. Então, já que a gente está falando de alimentação também, vamos para a cozinha para dizer algumas coisas. Porque muitos alimentos que, de repente, as pessoas consomem podem irritar mais o intestino. Exatamente. Boa. Então, vamos para a nossa cozinha. Olha, tem tudo, tem até um intestino lá. Minha gente, tem pergunta já do Léo e tem tudo. Que incrível, a gente está vendo aqui todo o aparelho digestivo, Aline. Exatamente. Então, é importante a gente reforçar, pode ir. Né? Se você quiser ficar aqui na frente também pode ficar, o que você preferir. Obrigada. É importante que a gente reforce, né? A alimentação é um processo extremamente complexo, que vai da boca, passando pelo esôfago, estômago, intestino. Então, muitas vezes a síndrome do intestino irritável, ela tem associação com refluxo, com outras alterações altas também, né? Aquela azia, a queimação. Então, o processo da digestão, o processo da alimentação é extremamente importante, né? Não ficar comendo e mexendo no celular e fazendo outra coisa, trabalhando. Começa pelo cérebro, né? Exatamente. Já começa a fazer essa movimentação aí, o que você vai comer, da maneira como você vai comer, a hora que você vai comer. A hora que vai comer. Isso influencia, né? Exatamente. Legal. E o que a gente tem aqui, por exemplo, alimentos que de repente irritam mais o nosso intestino, a gente tem? Exato. Isso é super importante. Até antes de comentar um pouquinho sobre os alimentos que irritam.
Uma dos tratamentos é uma dieta com alimentos pouco fermentativos e que não geram tanta distensão. É uma dieta que às vezes é um pouquinho restritiva, então é super importante que a gente tenha um acompanhamento com a nutricionista, porque ela vai direcionar muitas vezes a quantidade. Por exemplo, a uva. A uva, ela fermenta, mas a quantidade é muito importante. Então, alguns pacientes conseguem comer um cacho inteiro de uva, mas outros conseguem comer 2 ou 3. Às vezes, a variedade da uva, então, se é uma uva, me fugiu agora o nome, mas aquela mais vermelhinha, ela traz um pouco mais de desconforto do que essa daqui. Então, na verdade, o subgrupo também influencia. Interessante. A modificação para alguns alimentos. Então, por exemplo, às vezes o café. O café, para algumas pessoas, traz um pouco de desconforto. Então, a gente acaba trocando por chás de camomila, chá de erva doce, que trazem menos desconforto. E tudo isso tem a ver com a acidez, por exemplo, no nosso estômago, não? Como é que a gente equilibra essa acidez? Pode ser pela acidez, mas pode ser, na verdade, pela sensibilidade. Então, nós temos algumas faixas de sensibilidade das pessoas, então, o que seria o normal, mas algumas pessoas têm uma sensibilidade muito maior. Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. E isso gera um gatilho de dor numa região do nosso cérebro, ou de desconforto. Então, a gente costuma falar que quem tem a síndrome do intestino irritável, ela tem uma percepção um pouco diferente de como o alimento cai e machuca ou irrita a mucosa. Interessante. 2 alimentos que são muito interessantes e que a gente usa muito no dia a dia são a cebola e o alho. Eles trazem muito sintoma para quem tem síndrome do intestino irritável. Muito sintoma. Então, às vezes, fazer uma troca, né, por algum tempero, como, por exemplo, a salsinha, a cebolinha, o alecrim, que trazem menos irritação do que a cebola e o alho. Exato. Que interessante. Esses daqui, por exemplo, são alimentos que... Bom, né? Esse aqui é bom, né? Não, mas eles são bons, esses alimentos. Na verdade, a ideia aqui, a gente tem queijo, que alguns tipos de queijo são permitidos em algumas quantidades. O molho de tomate, que também é bem interessante. De preferência, o molho de tomate feito em casa, né? Com menor quantidade de açúcar. A maionese também, para alguns pacientes, ela é bem interessante para deixar a comida mais molhadinha, né? A banana, alguns tipos de castanhas, então também como substituição de pães que geram mais desconforto, eles fermentam muito, é bem interessante a gente substituir por alguns tipos de castanhas, grãos. E aí a gente trouxe até essa receita, né, de café da manhã, que foi a Vanessa, que é a nutricionista que me auxilia com os pacientes, que é justamente isso. Uma opção pro café da manhã. Exato. Que legal. E a gente tem receitinhas que vai para vocês pro Instagram também, viu, minha gente? Aí até tem até, olha que chique, tem uma bacalhoada de forno que vai pro Instagram. Panqueca de banana, que é essa, pro café da manhã. Pro café da manhã, exato. E é super rápida de ser realizada e também com pouca fermentação pro intestino. E lasanha de berinjela. Bom de... Aí ganhou o isso coração. aqui, hein, minha gente? E aqui até tem, por exemplo, quando vai usar um queijo, 0 lactose. Exato. Para que as pessoas que tenham intolerância também consigam comer de uma forma que não vai estufar, que não vai doer. Isso pode provocar algo muito maior, doutora? Por exemplo, a síndrome pode provocar uma doença maior? De maneira geral, ela não gere. Na verdade, ela não vai acarretar num câncer, ela não vai gerar uma doença inflamatória intestinal, mas ela traz muito prejuízo à qualidade de vida dos pacientes. Isso é um fato. Muita restrição, né? Muita restrição. Exatamente. Muita restrição também na alimentação. E é por isso que é importante a gente identificar o alimento gatilho. Muitas vezes, para mim, um kiwi, por exemplo, gera muito desconforto porque ele é um tipo de fruta que é muito fermentado. Mas, para você, não. Não. Então, essa identificação de quais alimentos e as quantidades é muito importante. Boa. A gente tem uma perguntinha para você, doutora. Coloca pra gente aqui. Luciana Souza, olá Santa Receita. Problemas com a tireoide interferem na síndrome do intestino irritável? Adorando o programa de hoje. Que bom, Lu de Brasília, Distrito Federal. Beijos para você. E aí, doutora?
A tireoide por si só, né, seja o hipotireoidismo, a tireoide funcionando menos, ou o hipertireoidismo funcionando um pouquinho mais, na síndrome propriamente dita, não. Mas a tireoide influencia muito no funcionamento Isso que eu ia intestinal. falar, muito. Muito. Deixa muita prisão de ventre, né, doutora? Muito. Eu tenho bastante. Se funciona menos, dá prisão de ventre. Se ela funciona mais, dá diarreia. Da diarreia. Então, eu tenho alguns pacientes que fazem parte da investigação da diarreia, a gente solicitar exames de tireoide, que a gente descobre alteração na tireoide por conta da diarreia. Olha só, intestino. interessante intestino isso. comanda tudo, né? Impressionante. Mais perguntinhas, vamos para a próxima, da Cida Marcon. Olá, Abi, Léo e doutora. Meu pai tem diarreia constante, já faz uns 2 anos. Ele não quer ir ao médico e sente dor também. Ele já tem 77 anos e não sabemos o que fazer. Ele já emagreceu muito, o que fazer? Porque daí, às vezes, a pessoa deixa de comer, né, Aline? Exato. Fala, se eu comer, eu vou ao banheiro, eu não quero passar por isso, então eu saio, não como, eu faço um monte de coisa. E tem que ir no médico. pelo Minha amor gente, de Deus, pelo amor gente, de que Deus, porque às vezes pode ser algo importante. pior. Exato, né? Isso aí. exato. A idade é algo muito importante. A gente tem que se atentar em pacientes que têm diarreia, que têm perda de peso com a idade. Então, precisamos ter uma conversinha com o seu pai, porque ele realmente é muito importante que ele vá ao médico, talvez realize uma colonoscopia, para identificar, para ver o que está acontecendo, né? Isso é muito importante. Pode ser muito mais grave do que a síndrome do intestino, né? Pode, exato. Pode ser muito mais grave. Meu pai não pega no laço. Amarra no laço e leva. Então, tem que ir no médico. Tem que É ir no importante, médico. né? Fazer esse acompanhamento, ó. A gente entende o respeito, né? Porque a gente tem que ter respeito com eles mesmo, mas a gente tem que ter cuidado. Pois é. Dá um jeito de levar ele. Fala que ele vai levar para algum lugar e leva para outro. É uma boa tática. Essa é uma ótima prática. Às vezes eu faço isso com meu pai Não também. é? Você Ótima fala tática, que vai ali passear, mas daí você já, entendeu? Você já vai certo para outro aí. lugar. Você fala, vem conhecer um consultório bonito comigo da moça. Meu amigo, que eu vi na televisão. Isso. Pronto. Já aproveita, pai. Fica e faz uns testes aí. Aline, muito obrigada, viu? E eu acho que é cada vez mais importante a gente falar sobre o intestino. Eu acho que muita gente tem problema com o intestino, né? E a gente sabe que um pouco é sim da alimentação, porque isso interfere muito, mas às vezes não. Às vezes é um pouquinho mais sério do que isso. Né? Exatamente. A gente tem que ter muita atenção. Muito mesmo. Você de casa aproveita para seguir a Aline na internet, minha gente, @doutora.Aline Seleghini, tudo junto. O telefone é o 11 95653 5931. O site doutoralineseleghini.com.br. Feliz Natal para você. Obrigada por esse ano, viu? Para vocês também. Muito obrigado. Feliz Natal e, como sempre, dando show. Né? Show. Beijo para a Obrigada mamãe, a para a vocês família também. toda. Obrigada.